Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Aqui estamos outra vez para bendizer o nome do Senhor. E eu convido você neste momento a pegar a sua Bíblia, se possível, se juntar a nós. E nós vamos então invocar o nome do Senhor comunitariamente, mesmo na distância física, porém unidos em uma só fé, uma só esperança, um só Senhor. Enfim, somos o corpo vivo de Cristo na terra, a igreja. E nesse sentido nós extrapolamos a fronteira de placa denominacional. Nesse sentido nós extrapolamos molduras humanas. E agora nós passamos a celebrar o Cristo ressurreto. Eu convido neste momento todas as minhas ovelhas da IPI Feira de Santana. Eu convido então do nosso campo de Serrinha, da nossa congregação em Capela do Alto Alegre. E as minhas ovelhas então de Feira de Santana, Bahia, Brasil e por onde quer que esteja, mundo afora. Estenda este convite também à celebração a todo o povo de Deus, independente da denominação, que se dispõe, que então com o coração livre e aberto de adorador, deseja então tomar parte conosco neste culto ao Deus vivo. Sendo assim, como santos em Cristo Jesus, povo de Deus, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós vamos adorar, nós vamos agradecer, nós vamos louvar no tempo que se chama hoje, no nome de Jesus. Deus eterno, te convidamos para ser o centro, te convidamos para ser o Senhor desta celebração, porque da nossa vida tu és. Assim, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara esta família, esta vida, esta criança, adolescente, jovem, adulto e idosos, onde quer que chegue a nossa voz, que se faça ouvir a tua palavra nesse momento. A Deus vai liberando, Senhor, uma unção especial, iluminação do Espírito Santo, para que haja entendimento da palavra pregada, para que haja entendimento do teu plano, da tua vontade, do teu evangelho, para a vida de cada um daqueles que nos ouvem, daqueles que, ó Deus, recebe nesta noite e tomam parte conosco no culto em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor a um canto que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Eu convido você, sua família, seus amigos, enfim, todos que nos ouvem neste momento, a declarar o louvor ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Nós vamos declarar: exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adore o Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Eu convido você
abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, livro do Salmo número 126, propositalmente, nós vamos estar lendo o Salmo 126, que foi salmo tema da pregação da presbítera Sileuza, no início da série Torrentes no Negueb. E hoje nós vamos retomar e continuar a nossa série Torrentes no Negueb. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero nesse momento informar e ao mesmo tempo compartilhar com as minhas ovelhas, amigos e irmãos que têm perguntado, por sinal estou com minha filha aqui, não está meu pai nem minha esposa. Minha esposa, ela foi notificada com a Covid-19, ela foi acompanhada precocemente, como ela tem compartilhado no seu canal, e graças a Deus por um profissional de saúde, uma médica competente, e sendo assim cuidou muito precoce desde os sintomas iniciais. No 10º dia ela fez o teste mais adequado para o período, conforme o início dos sintomas, e foi dado então negativo no teste. Mas mesmo assim ela teve isolamento preventivo, já que os sintomas são semelhantes a uma virose comum ou em geral, a médica teve o cuidado de tratar, independente de fosse uma coisa ou outra, uma vez que era muito semelhante, e esse é o caminho. Evitar que piore e tratar muito precocemente para evitar o pior. Precisar de respiradores, enfim, e evitar também o óbito. Enfim, então estou registrando aqui que a nossa presbítera Sileuza, minha esposa, não está presente nesse momento, mais uma vez. Ela tomou um remédio, ela está melhor, mas ainda com cefaleia, ainda com dor de cabeça e está se recuperando. Então ela desejava sim estar aqui conosco hoje, mas em função dessa dor de cabeça, enfim, do quadro de saúde que ela ainda está em recuperação, ela ficou impossibilitada. Meu pai está se recuperando bem de uma cirurgia, por isso não está conosco. Ok? Então vamos avançar. Salmo 126. Mas a filhona está aqui representando a nossa família, junto com o papai, para a glória de Deus. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita, palavra do Senhor. Nós vamos neste momento consagrar dízimos e ofertas. Nós entendemos que a pandemia nos privou, nunca é demais a gente destacar isso, até porque estou aqui diante da câmera, estou aqui então através dessa plataforma YouTube em virtude dessa pandemia, de estarmos privados por uma questão de segurança da nossa saúde, uma questão sanitária, estamos impedidos de nos reunir fisicamente, como comunidade, num local estabelecido. Desta feita, como pastor, ministro do Evangelho e responsável pelas ovelhas que Deus me confiou, cumpre o dever de pastorear, de buscar ferramentas, recursos que tornem possível a aproximação de forma segura nessa pandemia, no tempo em que vivemos. Por isso que vamos estar consagrando dízimos e ofertas, mesmo através desse recurso tecnológico, mesmo à distância. As pessoas que desejam então cooperar com o nosso ministério, eu digo, com a nossa igreja, elas então devem procurar o conselho da igreja, as nossas presbíteras. Se tiverem alguma dificuldade de fazer contato com as presbíteras ou com a nossa tesouraria, pode me procurar no privado, eu vou estar orientando como você pode fazer chegar a sua oferta, o seu dízimo, à nossa igreja, ao ministério, para que a obra missionária, para que a obra
continue avançando na terra. Tanto o que a gente fala, a pregação do evangelho, como também a questão da ação social, diaconia, enfim, um evangelho integral, holístico, que entende que Cristo ele propôs para nós uma mensagem e um estilo de vida, não apenas palavras, mas palavras e atitudes. Desta forma, eu convido você que deseja ofertar, dizimar, você que é membro congregado ou, enfim, cooperador desta obra, a consagrar um pouco do muito que Deus tem te dado. Também consagrar os seus negócios nesse tempo de crise, consagrar então a sua família, consagrar, enfim, teus sonhos, projetos e até mesmo a tua saúde, colocar nas mãos do Senhor. Deus eterno, Tu és o Senhor da vida. Tu és dono do ouro e da prata, tudo que há no céu, na terra, no mar, em toda a criação, em tudo que há, desde o céu à terra, a Deus está debaixo do Teu senhorio, da Tua soberania. Entendemos, Pai, que o mundo veio à existência pela Tua palavra criadora, por um ato soberano Teu. E reconhecemos que tudo que temos, que somos, o que haveríamos de ter, conquistar e haveremos de ser, vem do Senhor. Por isso recebe o nosso dízimo, a nossa oferta, como um ato de gratidão, como um ato de reconhecimento da Tua bênção em nossa vida, em nossa casa, nos nossos negócios. Repreende, Senhor, todo espírito de enfermidade, eu digo, toda doença, toda enfermidade. Repreende todo laço de morte. Repreende, Pai, toda enfermidade, Pai, no emocional, no físico, Senhor Deus, e assim no espiritual. Libera, Pai, a Tua cura. Recebe, Pai, nos céus, esse ato de fé, gratidão e adoração a Ti, que é, ó Deus, a entrega dos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, eu convido você nesta noite a abrir em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis 12. E nós vamos estar lendo do 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 12, do 1 ao 20. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. Versículo 6. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos, e foi falar com os jovens, que havia crescido junto com ele, e que agora eram os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias.
Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família, o que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas. 17. Deixando Roboão como rei do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Palavra do Senhor. E é nesse mesmo espírito, de oração, nesse mesmo espírito, então, da palavra, que eu convido a Ana Beatriz que peça a Deus que fale conosco através da pregação da palavra. Deus, eu te peço, Pai, tem uma palavra digna que o Senhor bote nos lábios de meu Pai, do pastor, a palavra que possa mexer com o coração de cada um. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa curar as pessoas com essa palavra. Amém, Deus. A palavra de hoje, ela é uma continuidade da série Torrentes do Negueb. O tema de hoje, eu quero que você marque, escreva, registre. O cetro quebrado. Nós vamos falar hoje sobre o cisma, a divisão do reino de Davi. Do reino, então, que foi legado, que foi, então, assumido por Salomão. E para a gente começar pensando e entender, a gente precisa, então, ambientar, contextualizar, situar, entender, então, o cenário, os personagens, para que possamos tirar lições para a nossa vida hoje. Ei, eu convido você a parar um pouquinho para ouvir Deus falar com você. Porque senão vai ficar uma história cansativa ou você não vai conseguir nem terminar de ouvir. Mas que você possa dizer, como minha filha orou aqui: Senhor, fale, libera uma palavra da boca do pastor e fala comigo. Sendo assim, eu quero destacar o seguinte, que o redator, então, dos livros históricos, e aqui estão os livros dos reis, 1º e 2º Reis, o nosso texto básico está em 1 Reis 12. O deuteronomista, ao redigir os livros dos reis, registra os acontecimentos que cobrem desde o rei Salomão, aproximadamente 971 a.C., até o rei Jeconias, aproximadamente 561 a.C., na Babilônia. É um período considerável. A morte de Salomão marcou o fim do reino de Israel enquanto reino unificado, norte e sul. Com a ascensão de Roboão, seu filho, ao trono, o reino de Israel foi dividido em dois. O reino do norte, com as tribos, então, de Efraim, as tribos de José, e o reino do sul, ou Judá, compreendida então por Judá e Benjamim. Hoje veremos em destaque o cisma e o reinado de Jeroboão. Eu preciso então, para que eu possa entender o agir de Deus na história e como isso se aplica, como isso se torna importante
para minha história hoje, lições, edificação para minha vida hoje, eu preciso entender que tudo que está a acontecer, que a Bíblia narra a partir do que nós lemos aqui, em 1 Reis 12 em diante, ele está então registrando o que aconteceu na casa de Salomão. A mensagem que vamos estar compartilhando hoje, nós lemos então 1 Reis 12 e até o versículo 20. E a gente vai estar fazendo destaque de 1 Reis 12 até 1 Reis 14, 19. Dentro da mensagem, nós estaremos então fazendo os destaques devidos. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a divisão do reino de Israel enquanto reino de Davi unificado e que se estendeu até o tempo de Salomão, ela aconteceu então como consequência do pecado. Do pecado não apenas de Davi, mas também na própria experiência e vida de Salomão. A Bíblia diz então, os versículos 1 e 2, ou melhor, 1 Reis 12, 1 diz o seguinte: diz que o rei Roboão foi a Siquém. E é interessante que ele diz assim, ó: Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Então perceba o seguinte: Roboão vai até Siquém, onde todo o povo de Israel havia se reunido para fazê-lo rei. Preste atenção nesse versículo 1, porque o versículo 1 ele diz o seguinte: havia um objetivo da reunião do povo, era então coroar, era então legitimar a sucessão, a ascensão ao trono de Roboão, herdeiro legítimo então de Salomão. Mas há uma outra coisa, o versículo 2 diz o seguinte: olha como vem já no versículo: Jeroboão, que era um oficial, um servo de Salomão, tinha fugido para o Egito com medo de Salomão para não morrer. O versículo 2 diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. Então perceba que no início do texto nós vamos ter duas informações interessantes. A primeira é que Roboão, herdeiro do trono de Salomão, se dirige a Siquém para ser então ungido rei de todo Israel. Ok, até aí tudo segue normalmente. A segunda coisa, o versículo 2, aí traz algo que nos, no mínimo, faz acender a luz amarela, o alerta, a atenção. No versículo 2 diz que ao saber que Salomão havia morrido, Jeroboão, que estava lá no Egito, fugindo então de Salomão, volta então para a terra de Israel. E aí nós temos o seguinte, no versículo 3 diz: as tribos do norte mandou buscar Jeroboão e foram falar com Roboão. Então perceba o seguinte, um movimento de duas frentes. Um movimento então que vai na direção do sucessor ao trono de Salomão, mas havia uma situação que nós vamos ver na sequência de descontentamento com relação à dinastia, à família real, a família da casa de Davi, que foi justamente o fardo pesado de impostos colocado sobre o povo de Israel. Então perceba que é um movimento duplo, um movimento de ida em obediência à tradição, à sucessão real, e um outro movimento de busca, de procura de uma alternativa que vai se consolidar, segundo o relato bíblico, que foi Jeroboão. Mas isso também cumpre aquilo que Deus havia dito através do profeta, por conta do pecado de Salomão. Mas nós vamos seguir. E aí nós temos o seguinte, do versículo 5 ao versículo 11, do capítulo 12 de 1 Reis, a Bíblia diz o seguinte: os conselhos dos anciãos. Eu quero primeiro destacar o versículo 4. O versículo 4, Roboão escuta, ou melhor, os anciãos suplicam alívio nas cargas. É isso que eu estava falando. Os anciãos de Israel pedem para aliviar impostos. E Roboão pede 3 dias para poder dar a resposta. Ele volta e vai consultar os antigos conselheiros do seu pai, e os anciãos informam para ele: olha, majestade, se você quer que eles sejam seus servos, fiéis e sirvam para sempre, ou seja, toda a sua vida, ouça o clamor do povo, atenda o pedido do povo e alivia os impostos, as cargas, os tributos, os pesados tributos
alivie. E terá então servos fiéis a ti. A Bíblia diz que ele não dá ouvido aos anciãos, vai escutar os novos conselheiros que ele instituiu, que foram jovens que haviam sido criados com ele. E os jovens então não tiveram piedade, não tiveram sensibilidade. Nesse caso fica claro também a maturidade para poder discernir que o tempo era outro, que era necessário então dar um passo atrás, era necessário então aliviar a carga do povo. Aqui a Bíblia diz que a partir do versículo 5 ao 11, ele escuta os anciãos, escuta os jovens, mas ele ignora os anciãos e dá ouvido ao conselho dos jovens, que ele deveria aumentar impostos, que ele deveria ser mais duro, não mostrar fraqueza, que ele deveria então mostrar quem é que mandava no reino de Israel. A Bíblia diz mais, dos versículos 12, ou melhor, dos versículos 12 ao 19 de 1 Reis, nós vamos encontrar uma outra coisa aqui. Roboão escuta os jovens e acontece o cisma no reino de Israel. Aqui acontece o seguinte, quando Roboão chega para os anciãos de Israel, os líderes das tribos do norte, e diz, olha, eu serei mais duro do que o meu pai. Ele então, na verdade, ele gera um descontentamento tão grande, que aqueles homens questionam, que benefício a casa de Davi tinha feito a eles. Voltam indignados para suas casas, vamos para casa. E deixa então Roboão com o território de Judá, com as tribos do sul. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 20 de 1 Reis 12. O povo de Israel coroou Jeroboão rei das tribos do norte, do reino do norte. Roboão foi duro. O seu coração insensível, o desejo de manter aquela opulência, a ostentação que o seu pai fez. Ele não ouviu a voz do Senhor, não ouviu a voz dos mais velhos, ele não escutou o clamor, o gemido do povo, mas simplesmente ele seguiu na sua vaidade e na sua imaturidade, dureza e perversidade. E pesou a mão sobre o norte. E o norte rompeu. E coroou o rei Jeroboão. Dos versículos 21 ao 24, a Bíblia diz o seguinte. Nós vamos encontrar então no capítulo 2 de 1 Reis a profecia de Semaías. Põe fim a uma possível guerra entre as tribos do norte e as tribos do sul, porque Roboão, como herdeiro de Salomão, não desistiu. Ele então começou a se articular com os anciãos, com os seus generais, com os seus soldados, e então colocou no seu coração o propósito de combater o norte, de entrar em guerra, em peleja e reconquistar o norte, e derramar sangue para reconquistar o norte. E o Senhor usa o profeta e diz, não faça isso, porque essa é a minha vontade, foi assim que eu decidi, e você não vai derramar sangue dos seus irmãos, não levante a espada, em outras palavras, contra o seu irmão, ou seus irmãos. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, o rei Jeroboão, a partir de agora, uma vez entendido que a divisão do reino se dá por duas coisas. Primeiro, o Senhor já tinha estabelecido como consequência do pecado de Salomão. Segundo, pela rebeldia, a desobediência, a dureza do coração de Roboão, a imaturidade, enfim, a própria insensibilidade, insensatez, de deixar de ouvir os mais velhos, a experiência, o equilíbrio, para dar ouvido aos mais jovens, enfim, o radicalismo e uma demonstração vaidosa de poder. Todas as vezes que isso ocorre, o povo sofre. Todas as vezes que nós nos permitimos a isso, nós sofremos. Seja na vida pessoal, quando ocupamos então uma função, precisamos ser justos. Quando somos funcionários, não precisamos então puxar o tapete de ninguém. E quando chegamos em uma função hierárquica superior, não devemos massacrar. Devemos ouvir o gemido daqueles subalternos ou daqueles que estão debaixo de nossa autoridade, responsabilidade, que são então cooperadores, que são então
funcionários de acordo à empresa, ao lugar onde trabalha. Que possamos agir diferente daquilo que Roboão agiu. Que possamos ser tomados de prudência, de sabedoria, de discernimento, de sensibilidade, ao invés de imprudência, ao invés de insensatez, ao invés de imaturidade. O rei Jeroboão, agora vamos avançar e falar um pouco sobre o próprio reinado de Jeroboão. Ainda em 1 Reis 12, os versículos 25 a 31, o rei afasta-se de Deus e estimula o povo a pecar. Eu quero chamar a atenção aqui que Jeroboão, ele chega ao trono, e eu gosto quando a palavra fala em Romanos capítulo 13, que nenhuma autoridade é constituída sem a permissão soberana de Deus, ou a vontade de Deus. Deus não perde o controle. E Jeroboão, ele se esqueceu disso. Jeroboão chega ao poder, e então ele vai estabelecer um caminho de pecado, e orientar o povo que fizesse, determinar o povo que o seguisse. Dos versículos 32 a 33, Jeroboão instituiu, segundo a palavra, uma festa pagã na semana, ou melhor, na mesma época de uma festa ao Deus vivo em Jerusalém. Não basta apenas ser levantado por Deus, ou ter então a permissão do soberano para ocupar uma função de autoridade, para ocupar um cargo importante. É preciso também permanecer fiel àquele, então, que lhe deu tal função, que lhe permitiu tal privilégio, que o separou para tal tarefa. É preciso honrar o nome do Deus vivo, onde Deus te colocou. A palavra diz que Jeroboão, ele é levado por uma politicagem, aqui permite-nos o texto interpretar, porque segundo o texto, quando você vai lendo aí, o texto diz que ele temia que o povo, ao subir para Jerusalém, fosse então contaminado então e passasse a ter alguma afeição por Roboão e se levantasse contra ele e o matasse. Sendo assim, imagine então, o homem temia perder o poder, temia então perder o trono, e por conta disso a política dele é perversa, é romper com o Todo-Poderoso que o colocou naquele lugar, naquela posição. Para então manter o seu poder, seus privilégios, suas honrarias, Jeroboão então, simplesmente, numa linguagem popular, e que você vai entender o que eu estou dizendo, ele vende sua alma para o diabo. Em que sentido? Ele então manda erguer, ele então estimula e determina a construção de altares em morros, em lugares altos, para sacrifício a touros, a deuses pagãos, mandou fazer imagens, ídolos. Ele rompe com Deus eterno, aquilo que é abominável a Deus, a idolatria. Ele constitui um Deus conforme a sua imagem e semelhança, digo, obra das mãos humanas.